A Livro Acústico Editora orgulhosamente apresenta o audiolivro Regis, um menino no espaço, de Celso Inocente. Capítulo 2. Chegada a Suster. Então, fui despertado por Sr. Tony. Estamos chegando, Regis. Em poucos minutos estaremos pousando em solo firme. Como assim? E Sr. Hood me disse que teríamos uma viagem de 70 dias. Ainda não viajamos nem 10. Já estamos no espaço com você por quase 71 dias. Não faça nada disso, Sr. Tony. Lembra quando lhe dissemos que aqui dentro o tempo passa mais devagar? Você tem a impressão que se passou apenas alguns minutos, mas na realidade já se passaram horas. Então seria ao contrário. O tempo aqui dentro passa mais depressa. Não é bem assim. Para você tem-se a impressão de que se passaram apenas alguns minutos. Lá fora já se foram dias. Após quase 30 dias susterianos de viagem pelo espaço sideral, ou seja, 957 horas susterianas, que é igual a 70 dias, 21 horas e 17 minutos, pouco mais de 1.701 horas terráqueos, dia 4 de junho, às 8 horas e 50 minutos, seguimos juntos para a cabine da nave, permanecendo de pé junto aos 2 astronautas. Como esta nave pode suportar uma viagem tão distante? Como ela pode voar tão rápido? Como assim? Retrucou Hood. É praticamente impossível algum material no mundo ultrapassar a velocidade da luz. Quem lhe disse que a velocidade da luz tem que ser o limite? Quis saber Tony. Li no livro de ciências que qualquer material se desintegraria a uma velocidade maior do que 4.000 km por hora. Você já disse isso. Sei que já. Balancei os ombros. Por que os professores fazem as crianças aprenderem isto, se não é verdade? Seus cientistas ainda não compreendem sobre uma viagem espacial. Eles lhe ensinam o que sabem. Tadinho de meu aprendizado de astrologia. O que astrologia tem a ver com nossa viagem? O senhor é bobo? Gesticulei. É o que estamos falando. Estamos falando de astronomia, não astrologia. Hein? Não entendi mesmo. Astrologia tem a ver com os tais signos do zodíaco. Tudo bem que tem a ver com o mundo dos astros também. Como assim? Qual é o seu signo? O que é isso? Deixa pra lá. O que estávamos falando antes? A velocidade dessa nave. Meu livro de ciências. Um exemplo bem simples para você terráqueo são seus satélites, girando na órbita de sua Terra. Para colocá-los em órbita, eles tiveram que ser jogados lá a uma velocidade de 11.070 km por hora, que é a mesma velocidade em que gira a Terra. Se o tal satélite for de baixa órbita, é pior ainda, pois a velocidade tem que ser de pelo menos 26.800 km por hora. E apesar do atrito e dos limites de 4.000 km descritos em seu livro de ciências, eles não se desintegram. Então tá. Quando seu livro menciona o limite de 4.000 km por hora, ele está se referindo a viajar dentro de sua atmosfera terrestre, onde há um forte atrito que faria qualquer coisa se incendiar. Nossa nave está no hiperespaço, onde, como já lhe falei, não há atrito. Como o senhor sabe tantas coisas da Terra? Para vir até aqui, precisei me dedicar a estudar um pouquinho sobre você. Aliás, não é muito diferente de nós. E como esse disco voador consegue velocidades incríveis? Esta nave é feita de um material desconhecido a vocês terráqueos. É como se fosse metal líquido. Como? Achei muito esquisito. Material líquido? Digamos, espécie de mercúrio. Que passa nos machucados? Não, Regis. Mercúrio metal, conseguido através de reagentes químicos. E é líquido? Quase. Como eu piso nela e ela não afunda? Menininho curioso. Riu o Sr. Hood, passando a mão sobre meus cabelos bagunçado pelo repouso. Li também que existem cometas muito grandes. Vá com calma. Alegou o Sr. Tony. Uma coisa de cada vez. Eu li isso. Gesticulei. Tô dizendo. Claro que sim.
Você precisará conhecer mais sobre os mistérios do espaço sideral. Existem cometas tão grandes que só sua cauda pode ter mais de 100 milhões de quilômetros de comprimento. Nós já falamos sobre isso, lembra? Eu sei, Dei de ombros. mas é que tenho dúvidas. Claro, o universo realmente é muito complicado. Jamais vamos conseguir entendê-lo. E onde está o paraíso de Deus? Deus está dentro de seu coração, Regis. Quando eu morrer, vou morar em meu coração? Quando você morrer, você vai morar no coração das pessoas que te amam. Você viverá para sempre na memória daqueles que te querem bem. Triste, não? Preocupei-me. O que é triste? Deus é apenas uma memória. Não sei falar sobre isso, menino. Se perdeu o Sr. Tony. Mudemos de assunto. Pensou um pouco e disse: Você sabia que nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de largura? O senhor já falou isso. Sabia que o Sol e as estrelas de meu mundo, colocou o indicador direito sobre meu peito. e do seu também, estão localizados na faixa de 26 mil anos-luz do centro da galáxia? Isso o senhor não disse. Mas o que importa? Se nossos mundos estivessem mais ao centro da galáxia ou mais nas bordas, jamais poderia ter vidas. Como assim? A faixa onde possa haver vida nessa galáxia está entre 20 e 36 mil anos-luz do centro. Franziu o nariz como a dizer: o que importa? Tem ideia do que vem a ser 36 mil anos-luz? Tornei a franzir o nariz. Nem esta nave jamais conseguiria fazer tamanha viagem, sabe por quê? Só os ombros responderam por mim. Seriam 80 anos terráqueos de viagem na velocidade máxima dessa nave. Não quero mais falar sobre isso. Insinuei fazendo careta. Por quê? Está me deixando tonto. Naquelas longas conversas interessantes, porém complicada para a minha idade, permanecíamos durante muitas horas todos os dias. Acho que era uma forma dos dois astronautas susterianos fugirem do estresse da longa e quase solitária viagem. O disco aterrissou em um enorme campo de pouso, com seu solo acinzentado escuro, me fazendo a princípio se parecer com um local muito triste, carregado mesmo por tal cinza de fuligens. Saímos da cabine e, após a porta externa se abrir, descemos, pisando em terra firme. Aliás, suster firme, ou sei lá o quê. Mas era solo firme, quer dizer, parecia mais mesmo como algo emborrachado, pois meus pés sentia pisar em algo como se fosse feito com amortecedores fortes. Muitas pessoas, homens e mulheres, todos com idade superior a 25 anos de aparência, pois na verdade deveriam ter centenas ou milhares de anos de existência, estavam às voltas do disco voador à nossa espera. O Sol, aliás, uma estrela brilhava no azul do infinito. A temperatura devia estar por volta dos 40 graus, pois estava bastante calor, embora houvesse uma brisa suave, mostrando que o ar era puro. Realmente era oxigênio e parecia não ter poluição, pois fazia meu organismo sentir de alguma forma um bem-estar melhor do que na Terra, com a respiração agradável. Com certeza, a fuligem que imaginei na chegada foi apenas a tal primeira impressão, e a luz de sua estrela era muito semelhante à do nosso longínquo Sol. Quando Tony percebeu que eu exalava aquele oxigênio com certo prazer, passou as mãos sobre meus ombros e, rindo, perguntou: Gostou do ar do meu mundo? Alívio por sair daquela prisão. Justifiquei confiante, embora todo o meu ser sentisse certo medo daquele lugar. Não gostou de viajar em meu avião especial? Estou com medo, Sr. Tony. Nada temas. Todos aqui te amam. 3 outros discos, semelhante àquele em que chegamos, estavam estacionados naquele enorme campo de pouso, e a uns 200 metros terminava o campo, onde se formava uma gigante e bela residência, um verdadeiro palácio. Ao longo, naquela cidade susteriana, viam-se grandes, belas e brilhantes casas, refletindo os raios de sua estrela como se fossem construídas talvez de aço, níquel ou metal. Estas pessoas que vieram nos receber gostariam muito de falar com você, Regis. Disse-me rude. Acene a elas. Obedeci à ordem, levantei a mão direita e acenei timidamente.
Em resposta, todos acenaram para mim, sem que ninguém, nem eu, dissesse uma palavra sequer. Dali, acompanhando os 2 astronautas, segui para a bela residência. Entramos e, depois de seguir por um longo corredor vitrificado em verde, paramos diante de uma porta escura que se abriu sozinha e entramos. Era uma gigantesca sala, muito elegante, possuindo como mobília algo que seria um enorme computador, de uns 4 metros de comprimento, tendo bem ao centro um aparelho semelhante a um videocassete para reproduzir tapes. Próximo às paredes, 2 grandes armários cheios desses que seriam tapes e livros, além de que, por detrás de uma escrivaninha, tendo uns 3 metros, construída ricamente em acrílico e metal dourado, sentado em uma poltrona branca, estava um homem alto, moreno claro, com vestes douradas, aparentando uns 30 anos de idade. Na verdade, deveria ter uns 10.000. Assim que entramos, aquele homem me olhou firme, dos pés à cabeça, e levantando-se, disse rindo: Finalmente chegaram. Missão cumprida, Sr. Frene, afirmou rude. A viagem foi longa e, de certa forma, assustadora, mas tudo correu muito bem. Muito agradecido. Aproximou-se, abaixando-se à minha frente. Vocês merecem honras de heróis. Que nada. Negou Tony. Já foi uma honra esta missão. Gostaria que saíssem agora. Pediu o Sr. Frene, acariciando meu rosto e ombros. Sem mais comentários, os 2 astronautas se retiraram, e eu tentei os acompanhar, mas o Sr. Frene, puxando-me pelo braço, impediu-me. Você não, Regis. Você fica. Precisamos conversar. Parei e fiquei olhando para ele, que me disse, apontando para outra poltrona, também branca. Você deve estar cansado. Sente-se. Sem querer prolongar conversas desnecessárias, sentei-me. Ele se aproximou, abaixando-se em minha frente, colocou as mãos sobre minhas pernas e perguntou: O que você está achando de meu mundo? Seu mundo? Exclamei admirado. Então esse planeta pertence ao Senhor? Não. Meu mundo no modo de dizer. Na verdade, pertence a Deus. E qual é o seu Deus? Meu Deus é o seu Deus, garoto. Como sabe? Qual é o seu Deus? É o Todo-Poderoso, o Criador do meu e do seu mundo, o Criador do universo, enfim. E o Senhor? Crê em Deus? Claro que sim. Você não crê? Com certeza. Com meu coração e minha alma. Você é um menino muito inteligente, gentil, mas ainda não respondeu minha pergunta. O que você está achando de meu mundo? É muito bonito, mas não posso viver aqui. Claro que pode. Você veio para viver aqui. Não posso. Tenho saudades de meu pai e mamãe. Tenho certeza que eles estão sofrendo com a minha ausência. Eles se conformarão. Jamais. Eles me amam e nunca me esquecerão. Esquecerá sim. Eles têm outros filhos para lhes dar amor. Você nos pertence. Não sou objeto para pertencer a alguém. Já começaram a chorar. Ninguém é dono de mim. Calma, você está nervoso. Quer dizer que nem seus pais são donos de você? Não, a eles eu devo amor e obediência. Quer dizer, se eles fossem meus donos, poderiam fazer o que quisessem comigo. Me vender, trocar ou até me matar. Calma, você entenderá por que fomos buscá-lo na Terra. Eu já sei, é para ficar vivendo aqui. Sim, é. Desde o dia em que nasceste, você foi cuidadosamente preparado para deixar a Terra e viver permanentemente para o meu mundo. Já sei sobre isso. Continuava com jeito choroso. O Sr. Tony me falou tudo. Mas sabe por que motivo? Não, isso ninguém me contou ainda. Assim que chegou aqui, quem esperava vocês no campo de pouso? Pessoas. Muitas pessoas. Que tipo de pessoas? Não sei. Comuns, homens e mulheres. Não pareceu lhe faltar nada. Não. Balancei um ombro. Você viu homens e mulheres e...
Dei de ombros como a não saber o que dizer. Você deve ter percebido que aqui existem homens e mulheres como na Terra. Não lhe pareceu nada estranho? Não sei. Entre todos existia alguma criança? Não me lembro. Aqui em meu magnífico mundo, Regis, infelizmente não existe nenhum rostinho bonito de criança. Quer dizer que aqui não existem crianças? Isso mesmo, não existem. Ora, essa é boa. Exclamei rindo. E precisava ir tão longe, gastar muito dinheiro e cometer um crime, sequestrando uma pessoa, se o problema é tão simples. Tão simples? Admirou-se ele. Nós precisamos ter um garotinho, ou que fosse uma princesinha, para dar amor e nos dar felicidades. E você acha que é tão simples? Como deveríamos fazer? Fazer uma criança. Não é isso que queríamos, não uma máquina. Eu não disse para fazer uma máquina. Eu disse para fazer uma criança. Como? Um robô? Queremos um menino como você, com alma, inteligência, coração. Um menino que pensa, anda, fala, ama. Então, vocês não têm mais de 3 bilhões de homens e mulheres saudáveis? O que você quer dizer, Regis? De namoro, Sr. Frene. Exclamei um pouco tímido com a palavra. Não me diga que o senhor é tão velho e não sabe como nasce uma criança. Me diz uma coisa. Você sabe como nasce uma criança? Sei. Baixei a cabeça. Sabe de onde vem? Todos sabem. Como? Seus pais? Não, eles nunca falam dessas coisas com a gente. Foi a professora na aula de Ciências e Saúde. Não foi a cegonha, foi? Já passei dessa fase. Não preciso falar. Preciso? Não. Acredito em você. Quando a professora explicou sobre como nascem os bebês, eu cheguei à minha casa e falei com minha irmã sobre isso. Mamãe quase me bateu. Muito bem. Afirmou ele. Os bebês nascem exatamente do jeito que você aprendeu em sua escola. Embora eu ache que nem era hora ainda de estudar isso. Mas tudo bem. Não há por que ter vergonha, receio ou coisa parecida por isso. É a mais bela forma de prova de amor que Deus deixou para a procriação das espécies. A mulher entrega seu corpo ao esposo e dessa linda união nasce um belo fruto, que preencherá o vazio que existe naquele lar sagrado. Se o senhor sabe sobre isso, por que não fazem o mesmo? Tem vergonha? Você é tão inteligente, porém tão bobinho também. Bobinho. Por quê? Nós somos imortais. Vivemos num lugar que pode ser considerado o paraíso, onde não há dor, guerras, lágrimas e nem pecados. Porém, se continuasse a nascer crianças, certamente não caberia mais em nosso mundo. Quer dizer que não nasce mais? Mesmo que as pessoas queiram? Isso mesmo. Mesmo que um homem faça besteira como mulher? Um homem e uma mulher não fazem besteira, Regis. Eles, principalmente sendo casados, têm uma união íntima sagrada, em que se entregam em linda prova de amor. Tá. Franzi a boca. Aqui os homens não amam as mulheres? Aqui os homens amam muito suas mulheres, e têm com elas uma relação íntima muito bonita. Porém, nós homens e nossas mulheres somos estéreis. Não geramos mais vidas. O que é estéreis? O que eu disse, aquilo que não é capaz de gerar mais vidas. Sinto muito. Disse-lhe triste. Por que são estéreis? Você gosta de perguntar, não? Balancei os ombros. Há aproximadamente 5.000 anos, nosso planeta foi atingido por uma radiação, causada por uma explosão estelar no espaço, a bilhões de quilômetros daqui. Depois, com mais tempo, falo sobre isso. Tenho tempo agora, Sr. Frene. Disse-lhe triste. Não tenho mais o que fazer. Você sabe que estrelas explodem, não? Sei, o Sr. Tony já contou. Muito bem. Elas têm certo período de vida. Depois disso, elas incham, engolem tudo que está em sua órbita e, por fim, acabam provocando uma linda explosão mortal. Ri ao imaginar uma estrela como se fosse um grande monstro guloso que nunca para de comer, ficando cada vez mais gordo, até que por falta de espaço dentro de seu próprio corpo, acaba se explodindo. E geralmente se transformam em outras,
as quais os terráqueos batizaram por supernovas. Viram outras estrelas? Imaginei que o tal monstro-estrela, ao explodir, joga no espaço centenas de estrelas filhotinhas. Isso mesmo. 2 tipos delas. É muito complexo. Quer ouvir sobre isso? Balancei os ombros como a dizer, tanto faz, não tenho mesmo o que fazer. Quando uma supernova explode, ela pode liberar muito hidrogênio e criar outra estrela normal chamada, por exemplo, de anã branca, como o seu Sol. Mas também ela pode não liberar nada de hidrogênio. Com isto, será criada uma nova estrela conhecida como estrela de nêutron. A massa de uma estrela assim é tão densa que se você pegasse o edifício Itália, que é o maior edifício de São Paulo, e o comprimisse até o tamanho de uma caixa de fósforos, seu peso na Terra ainda seria de 1 milhão de toneladas. Imaginei o tal edifício monstro se encolhendo diante de olhares curiosos de centenas de pessoas, até o tamanho de uma simples miniatura e um menino fortão tentando pegá-lo sem contudo conseguir movê-lo. Acha que alguém vai acreditar nisso? Duvidei. Você vai. E eu não disse 1 milhão de quilos. Sei. Balancei os ombros. 1 milhão de toneladas. Sabe o que é isso? Não. Neguei junto com os ombros. E o que isso tem a ver com seu povo não ter filhos? Tudo a ver. Quando uma dessas supernovas explodiu há pouco mais de 5.000 anos no passado, ela lançou poderosos e radioativos raios cósmicos em nossa direção. Esses raios têm a característica própria de alterar o DNA dos seres vivos, causando-lhes mutações ou dizimando-os. Dize. Nem conseguia repetir. Por que fala difícil comigo? Estou na 3ª série. Tudo o que estou falando com você é difícil para sua idade. Só estou falando porque você se prontificou a ouvir. Tá bem. Concordei. Quero saber cadê os filhos. Foi o que aconteceu conosco. Todos os seres vivos de nosso mundo, com exceção de nós, seres humanos, foram morrendo aos poucos, sem capacidade de procriação. Não morreram de uma vez? Não. Assim como nós, eles se tornaram estéreis e não mais procriaram. Como tinham a vida muito curta, não tiveram tempo de se adaptarem e acabaram extintos. Vida curta? Insinuei admirado. Sim. O confirmou. Quanto tempo vive uma mosca? Quanto tempo vive uma baleia? Ou uma tartaruga? Retruquei, exibindo minha inteligência. Na Terra, vivem mais de 200 anos. Mas eram seres à beira da extinção. Não sobrou nadinha? Nada. Micróbios, peixes, anfíbios, répteis, animais grandes ou pequenos, todos acabaram dizimados. Até as baratas? Até as baratas. Riu ele. Por quê? É que na Terra, uma vez ouvi falar que se houver uma guerra nuclear, toda a vida será esse negócio que o senhor fala, destruída por radiação, menos as baratas. Sim, tem lógica. Como insetos desse tipo têm poder de readaptação, acaba sendo imune à radioatividade. Mas não foi a radiação que matou minhas baratas. Foi a falta de procriação. Passei a mão sobre a cabeça e fiz gestos com a boca de assunto complicado. Chega desse assunto difícil. Depois falamos mais, tudo bem? O senhor disse que aqui não há pecados. Acha que ir à Terra e me roubar de meus familiares não é pecado? Ele se levantou e voltou a se sentar em sua poltrona. Também me levantei e fui até a escrivaninha. Ele me olhou firme, dizendo: Não roubamos você, simplesmente o trouxemos para cá. Aqui será bem melhor para você. Como o senhor sabe o que será melhor para mim? Eu sei tudo de sua vida, garoto, desde a hora em que você nasceu. Não sei se é verdade, mas mesmo que seja, meus sentimentos o senhor não pode saber. Por acaso sabe que faz mais de 70 dias que meu coração está doendo? Aqui, Regis, você será eterno. Não pecará, não morrerá. Sempre será um garoto bonito e saudável. Nunca irá envelhecer e ficar com a pele enrugada e feia. Sempre serei um menino? Sempre. Eu e todas as pessoas que vivem aqui te amamos muito. Senhor Frene, eu entendo o senhor. Mas já que foram à Terra para me buscar,
Por que não me deixaram em paz e trouxeram em meu lugar um menino abandonado? Um que não tivesse família? Tenho certeza que ele iria ficar muito feliz. Ele se levantou, caminhou até a porta de saída e me chamou. Venha conhecer seu aposento, depois a gente conversa mais. O acompanhei, saímos daquela sala e seguimos por outro corredor até seu centro, onde outra porta à direita se abriu e nós entramos. Era um grande dormitório, semelhante ao da Terra, com cama e armário em acrílico, poltrona dourada e roupas em seda e lã. Quer dizer, se pareciam com seda e lã, pois de onde eles tirariam tais matérias-primas se lá não existiam os tais bichos da seda ou ovelhas? Além de um banheiro com seus materiais no mesmo estilo, vaso sanitário, chuveiro, banheira com hidromassagem, separadas dos demais por um box em acrílico transparente, todos com exceção do box em lindas cores azul e verde claro. É aqui que você ficará, Disse meu senhor Frene. e já vou alertá-lo de que não haverá guardas, nem tranca nas portas. Ou seja, elas se abrirão quando você quiser sair, ou alguém quiser entrar. O senhor não teme que eu fuja? Fugir para onde? Seu planeta está invisível para você. Aqui não tem para onde você ir. Aqui será sua casa agora. Portanto, poderá sair e chegar quando você quiser. Não há outros perigos? Nenhum. Ninguém vai querer roubá-lo. O senhor disse que todos me amam. Será que alguém que me ama e mora muito longe não vai me roubar daqui e me levar com ele? Não, isso não vai acontecer. Agora descanse. Depois a gente conversa mais. Ele já ia se retirando quando ainda resolveu falar. Meu planeta tem uma temperatura mais quente do que o seu. Aqui onde estamos, a temperatura fica entre 35 e 40 graus. Você é uma criança. Se preferir ficar só de cuecas, ninguém irá reparar. Por que o senhor quer que eu fique pelado? Imagine, Riu ele. eu só quero o seu bem. Pode ficar de short, cueca ou até de roupa, se assim você preferir. Prefiro ficar muito bem vestido. A porta se abriu e ele já ia se retirando, então insisti. Senhor Frene, Ele me olhou, então lhe perguntei. como o senhor sabia que na Terra existia vida humana? Ele tornou a entrar, segurou em meus braços e perguntou. Você não está cansado? Nem um pouco. Está bem, vou falar mais um pouco com você. Sente-se aqui nesta poltrona. Sentei-me. Ele sentou-se na cama e então me perguntou. O que você quer mesmo saber? Como o senhor sabia que na Terra existia vida humana? Eu e todo o meu povo somos humanos iguais a você, só que de uma civilização mais antiga, porém bem mais avançada em respeito a conhecimentos e tudo mais. Mais avançado? Sim. Por acaso você conhece ou já ouviu falar, por exemplo, nas pirâmides do Egito? E como já? Exclamei eufórico. Pois bem, como acha que elas foram construídas? Pela mão do homem. Seria impossível homens com força comum levantar aquelas pedras gigantes, naquelas alturas, e as colocar com tal precisão, segurança e beleza. Naqueles tempos, existiam muitos escravos, e eles ajudaram a construir as pirâmides. Eles sofreram muito, e vi num filme que se um deles caísse na frente da pedra, os soldados não deixavam parar o trabalho, e o pobrezinho era esmagado sem piedade. Quem lhe disse isto? Vi em filmes, nos livros também. Tanto você quanto seus filmes e livros estão enganados. Você sabia que a precisão na colocação das pedras é tão perfeita que entre os vãos delas não se é possível colocar uma agulha? Nada disse e ele continuou. Sabia que as pedras de tais construções foram levadas para lá, de uma região milhares de quilômetros distante? Com quê? Nossas naves de construção. Quem construiu as pirâmides e muitas outras coisas da Terra fomos nós. Isso é verdade? Por que eu iria mentir? E como os terráqueos não sabem dessa história? Nós preferimos não deixar muitas provas. Quer dizer, deixamos, mas de maneira oculta. Como assim? Sabe quantas pirâmides existem na sua terra? Como vou saber? Dei de ombros. Nunca fui no Egito. As pirâmides não existem só no Egito. Não?
Em todo o seu planeta existem milhares delas, e embora ocultas, estão todas interligadas. Milhares e ninguém sabe? Acha que somos tão burros assim? As pirâmides da China são maiores do que as do Egito. Quantos lados tem uma pirâmide? Qualquer burro sabe que é 4. Ri me fazendo de esperto. Por isso tem o nome pirâmide. Isso não quer dizer nada. Poderia ter só 2 lados e ser pirâmide. Mas normalmente tem 8 e estão sempre direcionados para os pontos cardeais. Todas estão interligadas entre si no planeta inteiro e apontam diretamente para a constelação que vocês batizaram por Orion. Acho que o senhor está inventando. Não, como você acha que conseguimos fazer uma viagem até sua Terra sem que a nave se desviasse da rota? Tem a ver com as pirâmides? Através delas construímos o mapa estelar. Achávamos que a Terra seria a salvação de meu planeta, condenado ao caos. Sinto muito. Não precisa sentir. Meu planeta está bem salvo. Pensei um pouco e continuei. No Brasil também tem pirâmide? O que você acha? Não. Neguei, ajudado pelos ombros. Tem quase 1000 delas. Tô ficando maluco. Não precisa ficar. São pequenas e ficam geralmente no máximo até 90 quilômetros distante do mar. Os brasileiros as batizaram por sambaquis. Na Terra sempre tem gente dizendo ter visto disco voador, mas sempre acaba tudo esquecido. Nós sabemos. Por acaso algum disco daqui já foi visto na Terra? Só há muitos séculos passados. E quando foram me buscar, o disco não foi visto na Terra? Não, só você ouviu chegar. Mas era quase meio-dia. Sei disso, só que estava invisível a todos, exceto a você. Caso eu volte para lá agora e fale que viajei num disco voador e fui a um planeta da Via Láctea chamado Suster, a 87 anos-luz de distância, certamente diriam que estou louco e me internariam em um hospício. Certamente. O senhor disse que construiu as pirâmides do Egito. Para quê? São belas. Para que o senhor faria uma viagem tão longa e cara para construir uma pirâmide em um planeta que não é o seu? Qual a vantagem disso? A Terra era para ser a salvação de meu mundo. Acabei de falar isso. Tornei a movimentar os ombros e ele prosseguiu. Quando meu pai e sua tripulação chegou à Terra e se viu perdido em um mundo semelhante ao nosso, resolveu criar o lugar perfeito para viver sua vida e, com isto, retribuiu também por sua acolhida. Seu pai esteve na Terra? Espantei-me. Ainda não contei esta passagem. Fico feliz em saber que ouvir falar sobre meu planeta lhe agrada. Nada respondi, apenas dei um leve sorriso triste. Vou contar o porquê de meu pai ter chegado à Terra. Continuou ele. Mas aos poucos. Por quê? Chegarei lá. Continuou ele. Meu planeta, como seu povo chama, é 5 vezes maior do que o seu. Nosso dia tem 32 horas. 32 horas? Isso mesmo. A Terra tem apenas 24. Aqui tem 32. É iluminado por 2 estrelas gigantes. 2 sóis. 2 estrelas. Uma durante 16 horas, que é a estrela cristal. Uma estrela branca a 600 milhões de quilômetros. E 5 vezes maior do que o seu Sol. 5 vezes maior? E mais longe também. Neste momento do dia estamos sendo iluminados por ela. A outra estrela ilumina as outras 16 horas. Chama-se Brina. É a azul clara. Fica do lado oposto da cristal e a 880 milhões de quilômetros daqui. E é maior que o Sol? Muitas vezes. Ela é 3 vezes maior do que a cristal. Cerca de 15 vezes maior do que o seu Sol. Como que ela não torna esse planeta? Você é bobinho. Riu ele. Por causa da sua distância. Mas a distância é pouca. Pouca? 880 milhões de quilômetros é pouco. É, o Sol está a 150. 149 milhões de quilômetros da Terra. Quer dizer, sua estrela, sendo 15 vezes maior do que ele, deveria estar 15 vezes mais longe também, para que a temperatura fosse a mesma. Só que não está mais de 5 ou 6 vezes mais longe. Eu te entendo. Riu o Sr. Frene. Você é um garoto muito esperto, mas mesmo assim, ainda precisa aprender muito. Nossas estrelas são muito mais frias do que o seu Sol,
Por isso, a temperatura é quase a mesma. Mais fria? Quanto? Você vai ser cientista? Cosmólogo? O que é cosmólogo? Aquele que estuda o universo. A temperatura de seu Sol é de pouco mais de 10.000 graus Fahrenheit. O quê? Quase 6.000 graus Celsius. Celsius? Conheço o Celso. Não liga, não. São nomes dados ao sistema de medidas de temperatura. Fahrenheit, Celsius, Kelvin são os nomes dos cientistas que descobriram e criaram tais sistemas. E suas estrelas? É complicado falar sobre minhas estrelas. São 2. O senhor sabe tudo sobre meu Sol e nada sobre suas estrelas. Estudei muito sobre o sistema solar, mas eu sei tudo sobre minhas estrelas. Elas ficam naquilo que os terráqueos chamam de constelação da Ursa Maior. A Cristal surgiu há cerca de 2 bilhões de anos e deverá viver mais uns 3. Sua temperatura é de 5.000 graus Celsius. A Brina surgiu há quase 2 bilhões de anos e vai viver mais 1. Sua temperatura é de 3.000 graus. Você irá conhecê-la em algumas horas. Garanto que gostará de sua luz azulada. Você sabe qual é a idade de seu Sol? O senhor sabe quantos anos eu tenho? Com certeza. E você vai se espantar quando souber. Hã? Seu Sol já viveu cerca de 6 bilhões de anos. Quando ele morrer ou explodir, destruindo a Terra, vai virar uma nova estrela chamada por vocês de supernova. O Sol vai morrer? Vai destruir a Terra? Com certeza vai. Todas as estrelas irão. Mas não se preocupe. Nem em minha longa vida verá esta magnífica explosão. Como assim? O Sol ainda viverá pelo menos outros 5 bilhões de anos. A Terra morrerá um pouco antes. Se 2 estrelas iluminam seu planeta em períodos diferentes, isso indica que aqui não é noite, só dia. Realmente, você é um gêniozinho. Em Suster e todo nosso sistema estelar, não há noites, não há trevas. E como vivem as plantas? Normalmente, assim como nós humanos, as plantas são habituadas ao nosso clima. Mas se seu planeta foi atingido por radiação, deixando todos não podemos gerar filhos. Como as plantas nascem? Você gosta de perguntar. Por acaso memoriza tudo o que eu falo? Não. Neguei franzindo o nariz. E por que gosta de perguntar? Os ombros falaram por mim. O que você quis saber sobre as plantas? Como as plantas de seu planeta se criam outras? Como assim? Ora, as plantas fazem como nós. Quer dizer, os adultos, à sua maneira, através do pólen, através dos pássaros, sei lá. Elas se acasalam. Você quer dizer, procriam. Pode ser. Elas continuam sua reprodução normalmente. Porém, como aqui não há insetos ou pássaros para polinizá-las, o próprio vento se responsabiliza por isso. Mas como elas não ficam estéreis como os homens? Seu ciclo de vida é diferente de nós. Por exemplo, elas não absorvem oxigênio. Quer dizer, absorvem, mas de maneira diferente. Elas usam o dióxido de carbono na fotossíntese. Podem ser imunes à famosa radiação. Minha professora falou que as plantas absorvem. Ajudou-me ele. Ainda não aprendi muito. Minha professora falou que as plantas também usam oxigênio e que à noite elas podem usar todo o oxigênio que elas mesmas produzem. Aqui não há noite, Regis. A fotossíntese é um pouco diferente do seu mundo. O que é isso? Fotossíntese é o processo, por exemplo, que elas usam para criar a pigmentação de suas folhas. O Sr. Tony ou o Sr. Rude, não me lembro, me disse que a nave que viajamos tem vida como uma planta. Usa o gás harmônico,
que nós eliminamos e em troca nos dá o oxigênio. Eles estão certos, porém não é gás harmônico e sim carbônico que nós exilamos de nossos fantásticos pulmões. Mas a nave viajando no espaço está quase sempre no escuro. Se ela é como uma planta, não consumiria todo o oxigênio? Você é muito curioso e muito inteligente também, porque quer tanto saber sobre essas coisas. Eu tenho outra coisa para fazer. Sempre com a ajuda dos ombros. Dormir para descansar um pouco. Descansei 71 dias dentro da nave, Sr. Frene. Nossas naves são como uma planta, mas não são plantas. Elas só queimam gás carbônico. Pensei por alguns segundos e continuei. Aqui não há insetos e pássaros. O senhor disse. A única vida animal em nosso planeta somos nós, os humanos. Já falamos sobre isso. Não há peixes nos rios? Nada. Como as plantas das águas sobrevivem? Quem lhe disse que existem plantas dentro da água? Ninguém. Mas na terra, as plantas das águas. Aquáticas. O interrompeu. Algas marinhas e outras mais. Então, minha professora disse que elas são as que mais produzem oxigênio. Aqui também, mas nós aprendemos a preservar a natureza como sendo a principal fonte de nossa vida quase eterna. É difícil aceitar que não existem animais ou peixes dentro da água. E mesmo assim, as algas se Procriarem. Ajudou-me ele. Com o passar do tempo conosco, vamos lhe ensinar muito sobre nosso mundo. Pode crer. Vocês não comem carne? Não existe carne animal para se comer. Pelo menos não há pernilongos. Concluí rindo. Mas também não há cachorrinhos. Acho que basta. Passei a mão sobre a testa. Senão aí é que acabo não entendendo nada. O Sr. Frene riu, se levantou e na saída da porta que se abriu me disse... Muito bem, pode descansar agora. Em outra oportunidade conversaremos mais. Tá, mas chega de tantos números. Como assim? 5 bilhões de anos, 87 anos-luz. Ufa, meu cérebro já lotou. Engano seu. Essa maquininha dentro de sua cabeça tem mais neurônios do que nossa galáxia tem de estrelas. E se retirou. Levantei-me, me despi, ficando apenas de cueca, e me deitei para descansar um pouco. Estando sozinho, comecei a pensar em meus pais e escola. Com isto, a tristeza voltou a dominar meu coração saudoso, e as lágrimas voltaram a brotar aos poucos no canto dos olhos.